Olá, seja bem-vindo a mais uma transmissão da TV Alis. Hoje é quinta-feira, 6 de junho, falamos diretamente do plenário Rui Barbosa. Hoje, reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. O tema em discussão, o projeto que garante o acesso dos advogados sem burocracia ao sistema EDOCS do Poder Executivo. Os trabalhos serão presididos pelo deputado Mazinho dos Anjos. Boa tarde a todos e a todas. Declaro aberto os trabalhos da terceira reunião da Frente Parlamentar da Advocacia. Gostaria de convidar para compor a mesa o presidente da OAB do Estado do Espírito Santo, doutor Zé Carlos Risque Filho. Convidar também nosso defensor público geral, doutor Vinícius. Convidar o Davi Salgueiro, que é nosso subsecretário da CGE. Convidar o Cláudio Paiva, que é gerente de processos e projetos da CGE. Convidar o Roberto Marconi, que é supervisor técnico da Prodeste, representando a Prodeste. E também o Fabiano Lousada, o subsecretário de Transparência da Seconte, representando aqui também o secretário Camata. E o Silmar, nosso arquivo público. Cabe aí, não é mesmo? Registrar a presença da Rosemary, nossa presidente da ESAT. Durante a reunião, eu vou citando nossos amigos aqui presentes. Doutor Anderson Pedra, nosso procurador-geral aqui da Assembleia, também presente. Everton, você veio de Colatina, senta, por favor, pegou a estrada aí, 2 horas de estrada. Não, Juliano? Sem Pareciga. Nós vamos dar início então à nossa reunião. Só para contextualizar, a Frente Parlamentar ela foi criada aqui na Assembleia pelo ato 971, de 29 de março de 2023, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo, dia 31/3/2023, e foi instalada em reunião realizada 16 de maio de 2023. A Frente Parlamentar tem como objetivo debater e fomentar nesta Casa de Leis ações e iniciativas que visam garantir a atuação dos advogados na defesa das suas prerrogativas também, da profissão. Eu estou como presidente, deputado Lucas Caramussa, que também é advogado, é o secretário-geral da Frente Parlamentar. A proposta dessa reunião é para relatar, as atividades até o momento feitas pela comissão e o principal, o item 2 da pauta, o debate sobre EDOCS para advogados. Doutor Cipolatti, nós estamos, nem sei nem se cabe na mesa mais. Cipolatti é nosso procurador do Estado, presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Obrigado pela presença. Vou comentar o Vitor também, aqui da Seconte. Vitor foi meu colega subsecretário de Saúde do Estado e é servidor de carreira da Seconte também. Está na corredoria da Seconte? Está na corredoria da Seconte. Tem mais os outros demais servidores da Seconte. Nós tivemos aqui na Assembleia uma demanda da advocacia em relação à dificuldade de acesso ao EDOCS, que é o sistema de processos digitais do Estado do Espírito Santo, que foi implantado há alguns anos e hoje todos os processos no Estado obrigatoriamente têm que tramitar dentro do EDOCS. E a advocacia tem uma certa dificuldade com o EDOCS, principalmente no seu acesso, porque quando você protocola uma procuração pedindo para ingressar num processo sancionatório referente a um processo de multa no IEMA, você tem que ter autorização de um servidor para o advogado ter acesso. Isso pode demorar um dia, pode demorar 2, 3, uma semana, um mês, depende de cada secretaria. Então, essa dificuldade, primeiro, de tempo de acesso, e depois, quando dá o acesso, às vezes, inclusive, é negado o acesso, já tem casos de negativa de acesso aos autos, mesmo com advogado com procuração, e quando o acesso é dado, aquele acesso é dado daquele momento para trás, não para frente. Então, se um documento novo é protocolado no processo, uma decisão administrativa, o advogado não tem acesso àquele documento, ele tem que pedir novamente um novo acesso. Então, devido a essa dificuldade, foi elaborado um projeto de lei aqui na Assembleia. Esse projeto de lei, o objetivo dele era dar acesso público a todo cidadão ou advogado aos processos do EDOCS que não tenham sigilo. E esse projeto foi aprovado, foi encaminhado para o governo, e ele veio com uma mensagem, voltou para a Assembleia com mensagem de veto, e antes de chegar na Assembleia com mensagem de veto, o secretário da CGE,
Marcelo Comon, ele procurou a frente parlamentar para explicar as motivações de dificuldade de imediatamente se dar acesso nos processos do EDOCS, e a gente abriu um GT, um grupo de trabalho, já tem aproximadamente 2 meses, né, que esse grupo de trabalho, que os membros aqui da mesa fazem parte, entre secretarias do governo, IOB e Assembleia Legislativa, para tratar desse protótipo de acesso exclusivo aos advogados ao EDOCS. Né? Então, isso já vem sendo debatido por esse grupo de trabalho, já está avançado um termo de acordo de cooperação entre a OAB com o governo para poder dar acesso aos advogados que são registrados na OAB para o governo, e esse protótipo já está pronto para apresentar para a advocacia, para a sociedade, para a partir dessa reunião de hoje, dessa apresentação, a gente ouvir sugestões e críticas aqui dos senhores. Então, o objetivo dessa reunião vai ser esse, o Daniel e os demais membros do GT vão fazer essa apresentação de como está o time hoje do projeto. Eu vou abrir a palavra aqui para a mesa, para cada um fazer uma breve saudação, e depois a gente apresenta, e em seguida a gente abre para a plenária para poder ouvir. Né? Nós temos aqui diversas comissões da OAB, mas está representando a Comissão de Saúde da OAB, né? Representando a Comissão de Everton, Comissão de Trânsito e da OAB também. Então, para que a Juliana está a Comissão dos Idosos, né? Dos Idosos, então tem diversas. Álvaro, cadê Álvaro? Álvaro está ali. Álvaro também está na Comissão de Direito Tributário, que é importante para os processos da Fazenda. Então, assim, a gente deu um foco muito forte nessa primeira etapa desse projeto de liberação de acesso a advogados aos processos sancionatórios, né, que são os que demandam mais atividade dos advogados. E uma questão que eu coloquei até para o grupo de trabalho, e o RISC principalmente bateu muito nessa tecla, porque o advogado, até para ele fazer um orçamento, para saber quanto ele vai cobrar de honorários daquele processo, ele precisa ter acesso. Então, se ele não tem acesso ao processo, tem que peticionar para pedir um acesso. Como é que ele vai fazer um orçamento para um cliente? Né? Como é que ele vai fazer uma proposta de honorários para um cliente se ele não tem acesso ao processo, ele não tem conhecimento do qual vai ser o serviço desprendido por ele, o tempo desprendido por ele para resolver aquela situação. Então, esse acesso é fundamental até para ele poder exercer a sua atividade profissional, né? como advogado. Então, eu vou passar a palavra para o nosso presidente RISC para poder fazer as considerações iniciais, e depois para os demais membros da mesa. E, Daniel, você que vai fazer a apresentação? Davi? Davi, Daniel. Davi que vai fazer a apresentação. Então, tá bom. Então, depois a gente passa para o Davi para poder fazer a apresentação. Boa tarde a todos e todas. Uma grande honra estar aqui uma outra vez, ver esse amigo querido lá da FDV, deputado estadual. É até um pouco estranho aqui, né? Mas a gente sabe o orgulho que a gente tem mútuo, creio eu também, de onde a gente chegou, mas é muito bom a gente ver aqui você, porque ter um advogado aqui na Assembleia é muito importante. E eu queria dar um spoiler que no dia 5 de agosto nós vamos ter um almoço de todos os deputados estaduais com a OAB. Essa foi uma iniciativa nossa exatamente para ver esse entrosamento. Dia 5, só vou checar, 5 de agosto, uma segunda-feira, toda a Assembleia vai se reunir com a ordem exatamente para ver os projetos de lei de interesse da nossa classe. É muito importante que a gente tenha aqui advogados e advogadas que saibam as dificuldades que a ordem vive. Então, eu queria abraçar vocês e para falar que quando eu soube desta pauta importante do IDOCS, eu me surpreendi com a dificuldade que o advogado tem. Porque, na verdade, Rose, lá na Trabalhista a gente já vive o processo eletrônico há muito tempo, e o Mazinho e advogados e advogadas me disseram que tem perda de prazo porque não se habilita no processo. O cliente vai até o escritório, mostra um auto, mostra uma dificuldade antes de pedra. E ali você não acessa os autos. E às vezes o prazo corre, você liga para o setor, despacha. Não é má vontade aqui, mas a verdade é que o sistema, com todas as vênias, não está preparado para o acesso exclusivo da nossa classe. Então, o dever de casa que é feito hoje, por mais óbvio que se pareça, é que o sistema saiba nos identificar como advogados e advogadas e saiba conceder de modo imediato as prerrogativas da nossa classe. Então, eu estou aqui hoje para aplaudir essa iniciativa da própria ordem, de seus membros, e me trazer esse problema importantíssimo. Criamos um grupo de trabalho importante, Daniel está ali, inclusive, acho que temos aqui 5 ou 6 membros, para que num espaço curto de tempo, Américo, a gente chegue na solução imediata. Não podemos ter um processo de nível algum,
nem judicial, nem no âmbito estadual, do setor público, que não dê o que a lei fala. E eu posso lhes falar que todos os servidores nos endossaram um apoio completo e total. Temos, inclusive, uns lá que têm OAB, que saiba que vão voltar para a nossa classe e vai ficar o legado importante, que é dar o que a lei fala que o advogado tem que ter: acesso aos autos, principalmente para trabalhar e não haver nenhum tipo de prejuízo, não só para a nossa classe, mas para quem a gente representa. Eu falo muito isso, que prerrogativa não é privilégio do advogado, é direito do cidadão. Porque se o advogado quer ter acesso a um processo, ele representa alguém. Então, eu queria aplaudir essa iniciativa. É importante que seja dito que esta frente não trabalha somente o IDOCS, mas várias pautas extremamente amplas. E é um grande sonho meu que a gente tenha uma lei estadual isentando custas de execução de honorários. Creio eu que em breve vamos ter essa iniciativa desta casa, ou fora dela, inclusive, para que o advogado tenha o que a lei diz que tem que ter e nada além disso. Então, é muito importante que esta casa tenha um entrosamento com a ordem, e aí a necessidade de termos deputados que também são advogados. Então, fica aqui a fala da OAB. Meu muito obrigado, Mazinho. Parabéns. Obrigado, presidente. Passar a palavra para o nosso defensor público geral, Vinícius. E Vinícius já falou que ele vai querer acesso ao EDOCS também. A defensoria está sem. Vai ter que entrar na fila, que primeiro é o OAB. Cumprimentar também o Wagner, o Bianchi, que está aqui da APS. Cadê Wagner? O Wagner está lá atrás. E Gustavo Cipolatti, já falei. Vamos lá, Vinícius. Boa tarde a todas e todos. Quero parabenizar o deputado Mazinho por uma iniciativa importante, uma iniciativa que complementa o acesso pleno e integral à justiça de todo cidadão. Não só o acesso ao Poder Judiciário, mas acesso a todo o âmbito administrativo. Falei aqui também com o Mazinho que a Defensoria também não tem esse acesso pleno. A gente acessa os documentos do EDOCS com acesso cidadão, temos que cadastrar o processo, muitas vezes, como eu, como gestor, cadastro meu CPF, e muitas vezes os próprios assessores cadastram os CPFs deles. Então, a gente precisa equacionar como as instituições também vão ter acesso ao EDOCS. A gente não tem esse sistema pela fácil autonomia da Defensoria Pública, né? A gente não trouxe esse sistema para dentro, a gente tem um sistema próprio, né, de tramitação de processo, e a gente precisa equacionar essa forma e como a gente complementa, como a defensoria e os defensores podem dar também o acesso à justiça, acesso pleno, tendo o seu acesso institucional, né, como os advogados. Acho que o EDOCS é uma iniciativa que melhorou muito o fluxo de processos internos, a gente conhece do sistema, mas eu acredito que esses acessos têm que ser equacionados para melhor acesso do cidadão ao próprio sistema de direitos, né? E aí parabenizo a iniciativa, e a Defensoria Pública está à disposição para esse debate e também para futuros termos de cooperação técnica. Só para colocar para o Vinícius, a gente já está fazendo o acordo também com a Assembleia para os deputados poderem ter acesso ao EDOCS. Porque a gente sofre também, porque um prefeito protocola um projeto de uma pavimentação na CEDURB. Aí fica em cima do deputado para ajudar a tramitar dentro do governo. A gente não consegue ter acesso ao processo. Então a gente fica com o número de EDOC só e não sabe o que está ali dentro, quais são as ruas, quais são os demais documentos do processo. Então a gente já está trabalhando também, né? O presidente Marcelo vai fazer um convênio, vai ter um link vinculado para que os deputados ou a assessoria possam ter acesso também aos processos que têm interesse, principalmente nas regiões onde tem atuação. Então, vou passar também a palavra rapidamente. Vou deixar Davi por último, que Davi vai fazer a apresentação, né? Cláudio Paiva, da CEGER, que também faz parte do nosso grupo de trabalho do GT do EDOCS. Boa tarde a todos e a todas. Faço parte do grupo da Gerência de Processos e Projetos da CEGER e está sob nossa responsabilidade esse projeto que nos foi incumbido de trazer e proporcionar a vocês o acesso aos processos que hoje vocês questionam a necessidade de ter permissões que somente até a data vocês conseguem fazê-lo. E o Davi vai apresentar, nosso subsecretário, e vocês terão uma noção de... Voltou? As melhorias que vocês terão a partir da implementação do EDOCS para os advogados. Cláudio.
Passar para o Roberto, da Prodeste. Boa tarde a todos e a todas. Sou Roberto Marconi, supervisor de TI do Prodeste, responsável pelo time de desenvolvimento do EDOCS. Queria agradecer ao deputado Mazinho pela oportunidade de a gente estar elevando a ferramenta EDOCS, que trouxe melhorias no processo administrativo do Estado e agora vai facilitar também o acesso aos advogados. Obrigado, Roberto. Passa para o Silmar, que já está ali. Ali, no microfone, Silmar, fica mais fácil. Boa tarde a todos. Mazinho, deputado Mazinho, representantes todos da mesa. Silmar Francisqueto, estou diretor-geral do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, recentemente alçada a categoria de autarquia do governo do Estado. E quando a gente fala em documentos, a gente lembra dos documentos antigos, obviamente, os históricos, mas também a instituição é responsável pela gestão documental de todos os documentos, sejam eles em qualquer suporte, inclusive em papel e também no suporte digital. E nós somos hoje responsáveis pelo governo do Estado também a gerenciar e coordenar o projeto EDOCS. Né? Temos agora uma gerência e 2 gerências para coordenar e estamos agora ligados, então, a SEGER, a Secretaria de Gestão, com quem a gente já faz um trabalho desde 2005, um comitê gestor do projeto, Programa de Gestão Documental, que participam a Prodeste, a SEGER e a SECONT. Né? Então, desde aquela ocasião, a gente já discute a acessibilidade, transparência e acesso à informação também aos documentos digitais. Bom dia a todos. Boa tarde, perdão. Obrigado, Silmar. Foi você que foi responsável por encontrar um documento de descendência italiana do RISC? Ele tirou cidadania italiana, ninguém acredita, mas ele tirou. Eu quero direito de defesa. Eu sou líbano-italiano. Líbano-italiano. Doutor Fabiano Lousada, nosso sub de transparência da SECONT. Olá, boa tarde, pessoal. Queria parabenizar o deputado Mazinho pela iniciativa, né, de convocar essa audiência hoje. Informá-los, né, que a gente vem trabalhando aí já há algum tempo, né, na especificação, né, de como seria esse novo EDOCS para advogados. E também queria ressaltar que essa melhoria vai ser não apenas para os advogados, né, os nossos servidores também serão muito beneficiados com essas melhorias. Inclusive, eu chamei aqui colegas da SECONT, que trabalham na Corregedoria, que trabalham na Subsecretaria de Integridade, conduzindo processos, né, administrativos de responsabilização, e eles também, né, acabam sofrendo com alguns problemas, né, de acesso aos documentos para os advogados. Mas é importante ressaltar também que o EDOCS é um sistema muito novo, né? Nós temos aí 4 anos, Davi. Então, assim, essas melhorias, né, esses problemas vão sendo solucionados com o passar do tempo mesmo. É comum a gente ir evoluindo o sistema. Tá bom? Obrigado a todos pela presença e uma boa tarde. Obrigado, Fabiano. É importante ressaltar, até na reunião com a Comissão de Direito do Trânsito, né, praticamente todos os advogados colocaram isso, da importância e da melhoria que já foi o EDOCS, né, da evolução para os advogados e para a sociedade. Né. Então, agora, esses ajustes que são necessários, é por isso que a gente está hoje, né, fazendo esse grupo de trabalho. Passar para o Davi poder fazer a apresentação e depois a gente retoma para abrir, né, as discussões. Américo também, obrigado pela presença, doutor Américo Mignoni. Suzane está aqui também da SECONT, a Suzane está aqui. SECONT só a Suzane que está aí, além do e o Vitor, mas Thaís também está ali. Depois eu vou falando o nome de todos os presentes aqui. Pode passar, Davi. Boa tarde a todos. Mazinho, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e explicando para vocês essas novas funcionalidades do EDOCS. Boa tarde a todos os representantes, todas as autoridades. E hoje eu vou falar um pouco, né, sobre o EDOCS e sobre essas novas funcionalidades. Meu nome é Davi Salgueiro, eu estou como subsecretário de Inovação e Gestão. Como o diretor-geral da APIS falou, né, o EDOCS está numa fase de transição, ele vai passar a ser sob responsabilidade do arquivo público e já estamos criando uma estrutura dentro do arquivo, só que o governo ele entende que o EDOCS é uma ferramenta extremamente importante para todos. E, por isso, a gente vai continuar apoiando o arquivo público durante todo esse processo, tanto para essa funcionalidade, que é o módulo de EDOCS para advogados, como também para as outras próximas funcionalidades que estão em andamento. Né? Então, nós temos 3 grandes módulos no EDOCS que estão sendo desenvolvidos. O módulo de EDOCS para advogados, o módulo para os municípios e o módulo Tramita.
O módulo Tramita ele vai fazer integração com o governo federal e todas as ferramentas que fazem parte, né, dos processos eletrônicos que estão integrados ao Tramita. Ou seja, são todas as ferramentas dos SEIs. Todos os órgãos do governo federal usam o SEI ou então alguma outra ferramenta interna. E o Tramita ele vai fazer e vai permitir que a gente consiga integrar, né, com esses outros órgãos. Além disso, o módulo de EDOCS para os municípios ele vai permitir que a gente apoie, né, os municípios que mais precisam, porque eles não têm condições de ter um arquivista, eles mal têm condições de ter uma equipe técnica de TI. Então, a intenção do Estado é essa, é ajudar quem mais precisa aqui no Estado. Nós vamos ajudar os municípios a fazer uma transformação digital, começando com o nosso sistema EDOCS. Porque lá atrás, deputado Mazinho, lá atrás, quando a Prodeste pensou, né, no EDOCS, ele já pensou nisso. Já se pensou em conseguir, de alguma forma, construir um sistema que fosse capaz de conter múltiplos entes. E vamos começar com o primeiro município agora, que vai ser Bom Jesus do Norte, dia 17 de junho. Vamos virar a chave e eles vão começar a usar o EDOCS com um módulo separado. E por que eu estou fazendo questão de enfatizar isso? Porque o módulo de EDOCS para advogados, ele vale para todo o sistema EDOCS e também os municípios e outros entes que queiram fazer parte. Ou seja, quando o EDOCS para advogados estiver funcionando, o módulo de processo administrativo sancionatório também vai valer para os municípios. Tá bom? Eu posso colocar a apresentação agora? Pode passar o próximo slide, por favor? Então, o nosso objetivo... Eu vou pegar o microfone aqui e me levantar, que é mais fácil. Senhores, então... Agora você acostumou, Davi, com a TV Assembleia, né? Porque está ao vivo. Senhores, então, o nosso objetivo com o módulo do processo administrativo sancionatório é garantir, inicialmente, que o advogado ele tem acesso pleno, conforme o presidente falou, para os processos administrativos sancionatórios, desde que os advogados estejam cadastrados na OAB e autorizem o uso do EDOCS como advogado. Ou seja, vai haver uma etapa durante o processo que o próprio advogado vai dizer: eu autorizo usar, né, acessar a base da OAB para que eu consiga defender meu cliente. Os senhores me desculpem, eu não sou advogado, tá? Eu sou da área de TI, de tecnologia. Então, talvez algum termo ou outro, né, fiquem à vontade para depois perguntar, tá bom? Então, além de implementar uma nova funcionalidade, um novo módulo do EDOCS exclusivo para processos administrativos sancionatórios, nós também vamos criar algumas funcionalidades a mais. Nós vamos permitir, inicialmente, que o advogado consiga assinar documentos avulsos como advogado e também fazer encaminhamentos como advogado. Então, por exemplo, como falaram aqui recentemente, que vocês precisam sempre mandar como cidadão. Vai vir uma assinatura específica, exclusiva, como advogado, desde que esteja cadastrado na OAB corretamente e autorize o uso dessas informações. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, o objetivo desse projeto foi, a gente dividiu ele em 3 fases. Na primeira fase, a gente vai fazer uma integração com o acesso cidadão. Davi, o que é que o acesso cidadão tem a ver com o EDOCS? Porque o EDOCS, pessoal, ele não é só um único sistema, ele é uma arquitetura corporativa que contempla diversos sistemas para que a gente consiga integrar o processo eletrônico para vocês. Um dos sistemas que faz parte do EDOCS é o acesso cidadão. Ele controla as permissões. É ele, quando a gente fizer a integração, é ele que vai dizer que você é advogado. Basicamente é isso. E é ele que vai dizer e permitir que o papel de advogado tenha funcionalidades especiais dentro do EDOCS. Eu estava até conversando com o pessoal antes, né, de começar a palestra, e eu comentei, vocês vão ter mais permissão do que a gente, para alguns casos concretos, né, claro. E, claro, na terceira fase seria fazer melhorias do EDOCS. Próximo slide, por favor. Então, inicialmente, na primeira fase, nós vamos fazer um acordo de cooperação com a OAB, CGE-OAB, de forma que a gente consiga a autorização para acessar essa base de dados, desde que o advogado autorize. E nós vamos também desenvolver um reconhecimento dentro do acesso cidadão para permitir que a gente identifique vocês como advogados. Essa fase inicial, ela quase não tem nenhuma visualização técnica
visível para vocês, tá? Mas só passando para o próximo slide, só para vocês perceberem, no Acesso Cidadão, que é o sistema de login único do Estado, a gente consegue validar o usuário com o selo MeuGovBR, a gente consegue validar com certificado digital, tá? A gente consegue validar com selfie, a gente valida também o próprio servidor de forma automática quando ele está cadastrado no CIARES. E, quando esse projeto for concluído, a gente vai validar vocês, os advogados, com um vínculo direto com a OAB do Espírito Santo. Então, a gente vai fazer o acordo de cooperação e criar esse módulo, permitindo que, se vocês autorizarem, vocês vão estar vinculados com o papel de advogado. Na próxima fase, nós vamos fazer a análise e definições de requisitos. Eu estou falando aqui o que vai acontecer, mas, na verdade, isso já está acontecendo junto com o grupo de trabalho, tá bom, pessoal? Então, a gente já definiu esses requisitos. E vamos também depois desenvolver as melhorias do processo administrativo sancionatório. Próximo slide. Então, e aqui começa a etapa principal de vocês, né? O que é que vai acontecer com esse processo administrativo sancionatório? Por mais parecido que ele seja com o nosso processo atual, onde o servidor cadastra e inclui as informações e vocês depois pedem os acessos, existem diversas regras de negócio que precisam ser implementadas para a gente garantir que a funcionalidade que vocês querem aconteça. Tá? Próximo slide. Pronto. Então, basicamente, o servidor ele vai ter uma tela um pouquinho diferente do que tem hoje. Ele vai ter uma tela para poder autuar processos sancionatórios, que é essa daqui. Isso não é ainda a funcionalidade de vocês. É uma funcionalidade que a gente precisa usar o servidor de forma que a gente consiga autuar os processos de vocês. É importante frisar o seguinte. Parte do grupo de trabalho, quem participou foi o Dr. Igor, lá da PGE. E ele fez uma observação extremamente importante, que é o seguinte. No Tribunal de Justiça, o que é que acontece? No Tribunal de Justiça existem dois sistemas. Existe o SEI, para processos internos, e existe também o processo judicial eletrônico, o PJE. O Estado do Espírito Santo ele precisa de dois sistemas ou ele pode ter só um? Tanto faz, a gente escolhe. O Estado escolheu ter um único sistema, mas o que ele frisou foi o seguinte, é fundamental que as funcionalidades que existem dentro do PJE também existam no eDocs, que hoje não acontece. Tá bom? Então, para os processos que existem dentro do PJE, o Estado ele tem que também ter essas mesmas funcionalidades. E é isso que a gente está correndo atrás e é isso que foi priorizado para a gente entregar esse módulo. Novos conceitos vão surgir, que são os conceitos de requerente, requerido, representado e representante. Para a gente, que é de TI, a gente já começou a aprender agora. Para vocês devem saber já. Né? Mas, enfim, basicamente o requerente vai ser o órgão que vai ficar responsável por autuar o processo e penalizar ou criar uma sanção em cima de um servidor ou de uma empresa. Requerido e representado são os termos que vão ser as pessoas que vão sofrer a sanção. E o representante seria o advogado que vai criar esse vínculo com o representado. E mais para frente a gente vai mostrar aonde isso se encaixa dentro do sistema. Inicialmente, aqui eu tenho uma tela. Eu peço desculpas se vocês não estiverem conseguindo ver, tá? Mas aqui eu tenho uma tela onde o que está acontecendo? Um processo, ele já foi autuado como por um servidor, e é um processo administrativo sancionatório, e ele está sendo acessado por um advogado. Advogado que autorizou o vínculo junto com o acesso cidadão. Ou seja, ele disse, pode usar os dados, consultar o OAB e reconhecer que eu sou advogado. E ele foi lá e digitou o número do processo. Quando ele digita o número do processo, aparentemente o processo é bem parecido com o original. Só que a gente tem os termos agora, que fica aqui em cima, requeridos e requerentes. Então, aqui a gente consegue diferenciar os tipos de interessados no processo. No processo antigo, a gente tinha só interessado. Agora a gente está diferenciando o que vai acontecer com os processos administrativos sancionatórios. Nesse caso aqui, o que nós temos é um advogado que foi validado, que autorizou e que vai querer instruir esse processo de forma que ele seja agora parte interessada no processo como representante legal. Isso significa que ele não vai depender de ninguém para instruir o processo, desde que ele registre que é parte interessada. Pode clicar no próximo.
Senhores, essa tela é um protótipo, tá? Então, tem algumas funcionalidades que eu vou explicar para vocês. No caso do advogado, quando ele ainda não for representante legal, ele vai ter acesso a uma única opção, que é cadastrar os representantes legais. A primeira coisa que ele vai precisar fazer é isso, cadastrar os representantes. Cadastrando os representantes, pode ir para o próximo slide, por favor. Ele vai ter uma tela diferente, que vai ser para indicar qual é a associação. Qual é o nosso problema que a gente tem? A gente tem um problema que a relação de representantes para os representados, né, dos advogados para as partes, é de N para N. Ou seja, eu posso ter N pessoas sendo processadas num determinado processo, recebendo sanções, e, ao mesmo tempo, eu posso ter N advogados trabalhando, né? Então, a gente precisa garantir que esse processo, os vínculos estejam corretos, que a gente precisa garantir que o advogado X, de fato, vai defender apenas a parte Y. Enfim, então ele vai precisar clicar nesse botão, gerir representações, próximo slide, e vai indicar quais são as pessoas que ele vai querer representar. Por exemplo, aqui ele está indicando a opção Indústrias Acmes. Pode clicar no próximo. Selecionou, e aí ele vai indicar quem é o representante que vai fazer, né, essa associação com as indústrias Acmes. Próximo. Aqui ele está indicando que vai ser ele mesmo. Então, eu mesmo, no caso, o advogado Drauzio, vai colocar o CPF dele e vai clicar no botão OK para incluir ele como representante. Logo em seguida, ele está incluindo um próximo advogado, a Kessia. Pode, próximo slide. Nesse momento, ele vai fazer agora uma associação, dizendo que a Indústrias Acmes vai ter 2 advogados. Próximo slide. Então, perceba que a Indústria Acme foi selecionada, 2 advogados foram selecionados, ele clica no botão Adicionar. Então, ele está começando a construir as informações que a gente precisa para garantir que vocês façam essa defesa. Clicou OK. Davi, e agora? Né? Foi instruído o processo? Não, não foi. Porque toda vez que você quiser gerir representantes, o advogado ele vai precisar instruir um documento, né? a representação. Então, ele precisa entranhar um documento dentro do processo para garantir que isso aconteça. Ele vai clicar em Upload e vai fazer um carregamento, né, da procuração que ele tem. Quando ele clicar no botão Salvar, o que é que vai acontecer? O processo ele vai ser instruído. E atenção agora. Então, essa funcionalidade que está sendo construída, a gente, o servidor, não tem, né? Então, a gente só pode instruir um processo quando a gente tem posse dele, quando está na nossa caixinha do nosso setor. No caso, vocês, não. Vocês, independente de onde esteja o processo, vocês vão conseguir instruir o processo. Tanto fazer a gestão, né, dos representantes, como também incluir novas peças no processo. Licença. Um dos grandes problemas, só um minutinho, tá? Um dos grandes problemas que vocês, os advogados, têm é acessar os documentos que são sigilosos nos processos que sofrem sanção, no caso, né? A gente vai resolver esse problema desde que você se inclua como representante legal. Então, nesse exemplo aqui agora, próximo slide, a gente tem um servidor que vai entranhar um documento sigiloso dentro do processo, pode entranhar, e o que é que vai acontecer? Todas as partes do processo, um processo sancionatório, vão ter acesso agora a todos os documentos sigilosos. Então, incluindo os representantes legais, vocês, tá bom? Então, nesse exemplo aqui, o que é que aconteceu? O Gustavo, ele instruiu um processo, um documento, uma manifestação, que seria esse PDF, e eu estou com o usuário Drauzio, que é o advogado, acessando um documento que é sigiloso. Davi, qualquer advogado vai acessar um documento sigiloso? Não, não vai. Só vai se ele estiver parte interessada no processo. Hipoteticamente, se a gente remover o Drauzio do processo, então ele não iria mais conseguir acessar o documento sigiloso. Documentos organizacionais também é um outro problema que o deputado Mazinho comentou. Ou seja, como é que você vai conseguir fazer a defesa de uma pessoa ou tentar instruir alguma informação, né, sobre o processo antes mesmo de assinar um contrato com a parte. Então, agora, com a nova funcionalidade do eDocs, todos os advogados que estiverem validados pela OAB
e autorizarem o acesso, vão conseguir, dentro dos processos sancionatórios, acessar todos os documentos organizacionais. Tá? Ou seja, se não tiver sigilo, ele vai acessar. Nesse exemplo aqui, eu tenho a advogada Natália, que vai tentar acessar um documento que é essa procuração do outro advogado. Ela vai ver o que é que tem essa informação. Qual é a diferença da Natália, que é uma advogada registrada, mas que não é parte do processo, para o advogado que faz parte do processo? A diferença é que a gente vai exigir que ela confirme que vai acessar aquele documento. Por que houve essa necessidade? Houve um entendimento de que no TJ é assim para o processo judicial eletrônico, e a intenção nossa é replicar esse mesmo modelo. Tá bom? Os advogados também vão poder excluir representações. Tá? Então, qualquer processo administrativo sancionatório, ele vai também poder entrar no processo e fazer uma exclusão de qualquer advogado. Tá? Então, existe uma responsabilidade de vocês também para poder fazer direito. Né? Não excluir, né, uma pessoa que não tenha. Se for um engano, claro, né, você pode ir lá, voltar lá e fazer a correção. Né? E, claro, todas as exclusões de representações vão precisar também ser instruídas com um documento. Pode clicar no próximo slide. Aqui é só um exemplo, tá? Então você vai clicar em gerir representações, entrar no processo, clicar em gerir representações, próximo slide, e você vai excluir uma das representações que já existem no processo. Excluindo essa representação, o que é que vai acontecer? O advogado Drauzio vai deixar de ter acesso ao processo como parte interessada, nesse exemplo aqui, tá bom? Então, nesse caso aqui, quem está excluindo é o servidor, mas poderia ser um advogado também, tá bom? Pode clicar no próximo. E aí o advogado Drauzio deixa de ter acesso, lembrando que precisaria também ter um documento anexado a esse processo, né? Próximo slide. E na fase 3, a gente vai só fazer uma outra funcionalidade, que seria permitir que vocês assinem da mesma forma que um servidor, ou seja, com um papel específico que não é cidadão, e como também façam encaminhamentos avulsos com esse papel. Tá bom? E o nosso cronograma. Né? Então, nós temos a previsão de assinar um acordo de cooperação técnica em agosto de 2024. O processo está em andamento, ele está com a PGE, ele acabou de ser enviado essa semana, então a PGE vai fazer uma análise, vai retornar para a CGE, provavelmente a gente vai fazer algumas modificações que eles recomendarem, e depois a gente vai, né, sentar com a OAB para poder fazer a assinatura do acordo de cooperação. Em novembro, a gente vai lançar a primeira versão do eDocs para advogados, e a nossa intenção, senhores, não é liberar o acesso para todos os órgãos. A gente não tem condições de fazer isso. A gente precisa de um projeto piloto e a gente precisa da compreensão de vocês nesse sentido. Porque não adianta a gente colocar uma nova funcionalidade de imediato para todos os órgãos. O risco de dar problema é altíssimo. A gente precisa entrar num consenso de escolher um órgão correto, um órgão que a gente consiga o apoio de vocês para tentar encontrar qualquer tipo de problema específico que ainda exista na funcionalidade antes de replicar para todos os órgãos. Tá? Isso aí, infelizmente, é uma necessidade nossa. A intenção depois, aqui é um cronograma, a gente pode mudar, tá, senhores? Mas a intenção depois é em março, fazer uma expansão para 10 órgãos e, em julho, publicar um decreto que seja capaz de determinar que todo processo sancionatório, obrigatoriamente, tem que ser autuado usando o eDocs, usando o módulo de processo administrativo sancionatório, garantindo, assim, os direitos de vocês de conseguirem, né, instruir o processo e fazer parte. É isso, né? Eu espero que não tenha sido rápido, mas, assim, independente da reunião de hoje, a gente está aberto também para conversar com vocês e tirar dúvidas no futuro, né, se surgir alguma informação a mais. E nós vamos continuar com o grupo de trabalho. Né? A nossa intenção, né, com o Dr. Daniel é manter a reunião quinzenal
independente do andamento que está acontecendo junto com o desenvolvimento do sistema, e fazer esse acompanhamento até que o produto seja entregue. Eu queria deixar claro que existe um compromisso do governo com esse produto, ele foi priorizado, a gente paralisou outras entregas, porque existe um entendimento, né, do governador, junto com o secretário Marcelo, de que isso agora é a prioridade. Então, nós vamos entregar esse produto para vocês, inicialmente com esse cronograma estipulado. Vou passar a palavra agora para o deputado Mazinho, e obrigado. Obrigado, Davi. Mas o cronograma a gente vai conseguir reduzir ele. O presidente Risto teve que sair, porque ele tem um podcast agora. Pedir, doutor Cipolatti, puder representá-lo aqui, nosso procurador, tem que sair também? Daqui a pouco. Mas senta aqui por enquanto, depois você sai e te substitui. Nós temos aqui algumas pessoas importantes que eu gostaria de citar, o Marcos Tadeu da Prodeste, representando a Prodeste também o Luciano Silva Lorenzini, meu parente. Cadê o Luciano? Lorenzini, também sou Lorenzini. A Maristela, já falei, da Comissão de Saúde Pública da OAB. Juliana Pimentel também está aqui, da Comissão de Direitos dos Idosos. O Otton, também da OAB. Vinícius, da Defensoria Pública. Vinícius está aqui também da Defensoria Pública, junto com o nosso defensor geral. Felipe Matos, da APES. Cadê Felipe? Está ali também. Rafael Brasil, da OAB. Cândida, da OAB. Américo Mione, já falei, nosso amigo. Roberto Marconi, da Prodeste, também está aí. Roberto já está na mesa. Cláudio também está na mesa. Adriano, da Prodeste. Davi também está na mesa. Vitor, já falei da Seconte. Thaís também já coloquei, da Seconte. Everton, nosso presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB. Gilmar, do Arquivo Público, também está compondo a mesa. Álvaro, da Comissão da OAB de Direito Tributário. Gustavo Cipolatti está aqui, nosso procurador, presidente da associação. Daniel Mendes. Daniel está fazendo parte do grupo de trabalho, representando a OAB do Espírito Santo. Arthur, da OAB também. Eu vi Vinícius está aí, Vinícius Santana. Pupim também, não está aqui na lista, mas está presente. Obrigado pela presença de todos e todas. Vou abrir a plenária para quem quiser fazer alguma sugestão, manifestação, crítica, para poder melhorar, né, o que está sendo produzido aqui. Como o Davi falou, né, a equipe da Prodeste, da CEGER, da Seconte, da PGE, né, está à disposição para a gente tentar cumprir esse cronograma o mais rápido possível para poder dar esse acesso à advocacia. E ninguém melhor do que usa o dia a dia do sistema para poder fazer sugestões e comentários. Então, colocar aqui à disposição, doutora Rosimério, pode ficar à vontade. Então, boa tarde a todos e todas. É porque eu atuo muito fazendo defesa de funcionários públicos. E dessas comissões processantes, é uma tortura, tá, gente? Eu vou dizer... Entra um documento, você acabou de vê-lo, passou amanhã, você tem que pedir novamente. E não é só isso. Quando você vai fazer a defesa de um funcionário, às vezes a gente precisa fazer oitiva. Nossa, é uma loucura. Na hora da oitiva, ele tem um tempo determinado, e às vezes são 6 testemunhas, cai, quando retorna, e você fica na preocupação de estar fora dessa audiência. Quando você entra, você tem que pedir permissão de novo para entrar. O advogado pira. Então, assim, eu sei que melhorou muito em relação a quando eu comecei as defesas administrativas, principalmente na busca dos documentos. Antes era pior. Era muito difícil encontrar os documentos, encontrar a defesa, concatenar tudo, para poder, né, às vezes você precisava de um documento para saber de onde que a administração pública estava processando aquele funcionário, por quê. E era uma dificuldade danada. E era muita ligação para reclamar, muito e-mail. Isso diminuiu. Principalmente porque a gente não tem um órgão específico para que a reclamação chegasse e fosse resolvida. Então, assim, eu já atuo nessas defesas administrativas já faz alguns anos. Eu sei que melhorou, mas ainda é uma tortura. E nós nos colocamos, fazemos um cadastro completo, né, no sistema,
Mas entra um documentozinho, você tem que estar correndo. E aí depois a defesa fica prejudicada porque você fez uma determinada defesa e tem um documento que você não sequer teve acesso porque não lhe foi permitido ou porque você precisa de uma nova permissão. Então, de fato, tem que caminhar muito isso, porque prejudica na defesa dos funcionários públicos. Era essa a minha sugestão. Obrigado, doutora Rosemary. Eu sugeri ao presidente Risch dele indicar mais um membro para o GT de um advogado que está mais no dia a dia da militância dos processos administrativos, para poder, né, fazer os acompanhamentos e ajudar a equipe aqui para poder ajustando. Então ele vai, né, depois pensar em alguém para poder fazer parte. Daniel é mais... Você faz administrativo, Daniel é advogado especialista em TI, então ele está ajudando a turma do TI. Dá o microfone, por favor, que está sendo gravado aqui, então deixa o Daniel falar. Tudo bom, gente? Eu estou participando do GT e, na verdade, o próprio Davi sabe, eu fico perturbando o tempo todo. Porque, na verdade, esse projeto todo foi direcionado aos processos sancionatórios, digamos assim. Mas, espera lá, gente. Eu acho muito importante, ótimo, mas por que não expande isso para os processos todos, né? Porque na prática, os processos administrativos, eles são públicos, mas eles são tratados como se fossem sigilosos. Tanto no SEI, do próprio Tribunal de Justiça, como foi falado aqui, ele é tratado como sigilo. Isso é um absurdo. Então, a gente não consegue nem fiscalizar o órgão. Então, fala que a transparência é bacana, é bonito, que ela existe, é eficaz, mas não é. Então, para ter acesso a qualquer tipo de documento, tem que beijar a mão de gente, pedir, aí expira o prazo, aí você não consegue ter acesso de novo, aí tem que ir lá esquentar a barriga no balcão. E eu venho assim, insistindo muito nessa questão. Mas eu acho que a gente tem que começar. Então, a questão dos processos administrativos sancionatórios, eu acho que é uma coisa que realmente impede o próprio advogado de trabalhar, né? Porque não consegue ter acesso aos autos nem a defender ninguém. Mas eu acho que isso realmente tem que se abrir. Entendeu? Começamos, beleza, pelos sancionatórios, mas como é que vai ser a evolução? Eu acho que isso tem que entrar num cronograma, nem que seja daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, algo bem pensado, até porque você precisa catalogar os documentos de forma, com certeza, é importante você dar uma revisão nos documentos, no catálogo, tudo, porque também abrir tudo de uma vez só é complicado. Mas eu acho que tem que entrar num cronograma esse acesso amplo e restrito, digamos assim. Obrigado, Daniel. A ideia inicial da legislação foi exatamente essa, o acesso amplo e restrito, mas devido a qualquer modificação que você faz no sistema, demanda tempo, estudo e entendimento, aí o grupo de trabalho foi feito exatamente para isso, para a gente poder começar, dar o start. Então, o start é esse, que é o maior gargalo, que é o dia a dia do advogado de conseguir trabalhar e resolver e fazer a ampla defesa contraditória do seu cliente. Então, isso que está sendo tratado agora, mas eu concordo com o Daniel que o futuro é realmente esse. Né? Lógico, seguindo aí, né, as leis de proteção, a legislação de proteção de dados, que a gente tem que seguir, mas ir evoluindo para um acesso mais amplo realmente para qualquer tipo de processo, até porque para o cidadão poder fiscalizar, né? Eu quero olhar lá como é que está o contrato de limpeza da secretaria tal. Ele vai ter acesso ao contrato, olhar e verificar isso. Então, a gente acha que o caminho futuro é esse daí, mas a gente tem que dar aquele primeiro pontapé. E se a gente quiser abraçar o mundo, a gente não faz nada. É melhor a gente focar em alguma coisa e resolver. E como aproveitar essa oportunidade, que está sendo uma prioridade do governo com a CGE, resolver essa demanda dos advogados, então vamos focar nisso agora e buscar os ajustes necessários. Mais alguém gostaria de se manifestar? De fazer... Everton, por favor. Deputado Mazinho, mais uma vez eu quero agradecer a iniciativa em nome da Comissão de Trânsito. Estamos passando, né, por uma fase que eu considero histórica, né, por o período que a gente já vem militando na advocacia de trânsito. Eu aproveito a oportunidade também para fazer o registro do colega, o doutor Otto, doutora Carolina, que está conosco aqui. E eu percebi, Mazinho, muito interessante essa iniciativa do governo, junto com a frente parlamentar, exatamente a questão dos processos. E a nossa sugestão, se for possível, que nós
colocássemos como o projeto piloto o DETRAN, exatamente... Achei que ninguém ia falar isso, já falou, essa na frente. O DETRAN, em detrimento da grande quantidade de processos que o DETRAN tem, não só na questão das penalidades, suspensão de direito de dirigir, cassação de CNH, essa questão de credenciamento despachante, defesas de aplicação de penalidade de instrutores de CFC, credenciamento de CFC. Então, assim, seria muito interessante, por quê? Porque exatamente é um órgão que tem uma dificuldade muito grande nesse sentido, e muitas das vezes essa dificuldade tem trazido assim, transtorno que às vezes extrapola os limites que a gente entende que seria razoável para que um processo pudesse ter um trâmite legal. Então, assim, as minhas palavras exatamente são para agradecer a disponibilidade em favor da Comissão de Trânsito, agradecer os representantes do governo nesse sentido, e estamos juntos aí. E também peço, vou aproveitar a oportunidade de pedir, né, que também fizéssemos um cronograma de qualificação dos advogados para preparar para trabalhar junto com esse instrumento. Porque é muito importante, especialmente quando se falou daquela parte de representação ali, Mazinho, tem a questão do subestabelecimento, tem a questão de renúncia dos mandados. Então, assim, existe uma série de situações desse sistema. E o amigo que fez a apresentação aqui foi muito feliz quando ele falou que existem algumas situações que o próprio advogado vai ser responsabilizado pela instrução do processo. Então, se faz necessário também que nós tenhamos ali uma capacitação bem direcionada, específica, para que evite erros também do advogado se responsabilizar e também o aspecto do prejuízo para o cliente. Muito obrigado. Obrigado, Everton. Vai melhorar, pelo que eu entendi no sistema agora, né? Porque essa última versão avançada não tinha participado da última reunião, não tinha visto. Vi aqui agora junto com vocês. Que não vai acontecer mais aquela situação de você peticionar no processo, virar um novo número de EDOCs. Exatamente. Agora vai ser tudo dentro, né, do processo. Então vai ajudar bastante. Você vai com aquele monte de número diferente do mesmo processo. Então isso já vai ser um grande avanço, vai melhorar bastante. Maravilha, obrigado. E fica aí a sugestão para o GT, eu não vou decidir sozinho, entrar nessa bola dividida não, deixa o GT escolher aí, junto com o secretário da pasta, com o diretor do DETRAN, quem for, quem vai ser o piloto. Mas o pedido foi lançado, né? Sim, quem pede primeiro... Está registrado, né? Tá registrado e filmado e registrado, em ata da comissão. Mais alguém gostaria de... Maristela, depois Thaís. Boa tarde a todos. Nós, da Comissão de Saúde Pública, não utilizamos diretamente EDOCs, porque as liminares elas tramitam em um sistema diferente na Secretaria de Saúde, né? Aí o Mazinho conhece bem, que foi nosso subsecretário lá na época que eu era servidora. E só que o que acontece é que os processos judiciais que têm liminar, quando eles são cumpridos na Secretaria de Saúde, eles viram processos administrativos que tramitam via EDOCs. E os advogados, para poder acompanhar a execução das liminares, têm muitas dificuldades porque tem que utilizar o EDOCs como cidadão e o acesso é restrito. Então, eu acho que essa vai resolver muito o acesso, né? E aí, se é para pleitear, nós da saúde também. Número 2, a saúde, para o cumprimento das liminares. Vai ajudar liminares. Até cumprir os honorários também das liminares, né? Que tem alguns que têm honorário. O PGE vai ter que dar mais trabalho para o PGE. Thaís, por favor. Boa tarde. Primeiro, eu queria fazer coro com um colega aqui atrás em relação à expansão dessas funcionalidades para outros processos. Ela transcende a parte fiscalizatória só. Ela, até para o próprio exercício do contraditório, ela é importante, porque às vezes o advogado precisa de acesso a um documento de um outro processo para instruir um par. E aí ele pede credenciamento àquele processo, àquele documento, e demora 1, 2, 3, 4, 5 dias. Isso vai refletir no par, porque ele vai pedir prorrogação de prazo no par, porque não teve dentro do Estado acesso a um documento que, em tese, seria público, né? Então, não é só pela atividade fiscalizatória também. Só pegando um gancho. Agora, tenho outras questões aqui para algumas dúvidas. Seria um módulo específico, né, de processo administrativo sancionador?
bom é que a Thaís trabalha na Seconte, então ela já... Eu sofro demais com esse DOCS, gente. Eu sofro demais. Vocês não têm noção. Imagino. Essa parte do credenciamento, a gente tem que ficar de meia hora olhando para ver se tem alguém pediu credenciamento. E às vezes o advogado não pede credenciamento ao processo, ele pede a cada um dos documentos. A gente, no 10 documentos, ele vai um a um. Por quê? Porque não foi instruído, não sabe que ele pedindo acesso ao processo já engloba tudo. Então, isso traz outra dificuldade. Então, a gente tem que parar. A gente não está no EDOCS, a gente está elaborando um documento, não está no EDOCS, mas tem que ficar lá fiscalizando para justamente respeito ao prazo. Esse cadastro de requerentes e requeridos é feito pelo servidor público? Ele pode, dentro dos processos PAS, ele vai poder ser feito pelo servidor público, pelo requerente e também pelo advogado. Ok. Então, o cadastro de representantes, o servidor público pode fazer também? Também pode fazer. Tá. Desde que ele instrua com o documento. Então, aí o servidor, quando faz... Tá, a funcionalidade de representante seria... Porque no EDOCS atual nós temos dois personagens, né? O credenciado e o interessado. O credenciado ele não recebe as notificações de movimentação processual no e-mail, né? Só o interessado. E a gente, com a entrada de vigor, né, do novo decreto que regulamenta os processos administrativos de tramitação, aqueles que se tramitam no EDOCS, as notificações vão ser feitas via eletrônica, né? Não justifica mais a gente utilizar o AR, né, tendo um processo digital. Então, a gente tem essa dificuldade hoje de cadastro de interessado, que seria de representante. Por quê? Para isso, a gente precisa do CPF. As procurações não têm essa informação, só tem cadastro de número de OAB. Então, como é que seria? Porque esse convênio, pelo que eu estou entendendo, vai ser feito só com a OAB do Espírito Santo. Nós temos advogados de outros estados. Na verdade, o sistema OAB é nacional. Né? Ah, tá. Aí fazendo, o sistema de cadastro da OAB é nacional. Aí fazendo o convênio, se o advogado autorizar, ele vai ter acesso. Né? Só complementando, tá, Mazinho? No caso, a gente vai ter acesso inicialmente à base de dados da OAB Espírito Santo. A OAB Espírito Santo vai fazer um convênio com a OAB Nacional para também disponibilizar depois os mesmos dados através da mesma API. Tá? Isso aí seria um segundo passo, um dever de casa da OAB. Para, no futuro, a gente também conseguir que os advogados de outros estados também consigam acessar. Mas, inicialmente, advogados do Espírito Santo. Porque o advogado do outro estado, para advogar aqui, ele tem que ter o cadastro aqui, porque ele tem um limite de processos anual que o advogado de fora pode atuar. Judiciais, né? Não. Administrativos também? Também, geral. Tá. Daniel. É porque eu não terminei ainda. Isso é até bom. Vai começar pela base de dados nossa aqui do Estado e em seguida vai via a base nacional. A questão é que a gente preferiu tratar dessa maneira porque para o governo do Estado conversar direto com a gente. É muito mais fácil resolver direto com a gente do que resolver com a TI do Conselho Federal. Então, primeiro nós estamos disponibilizando nossa base, que a gente tem acesso direto, e já está sendo minutado um ofício para o Conselho Federal para a gente ter acesso aos dados também dos advogados nacionais. A gente vai pegar esses dados e vai retransmitir para o sistema. Isso num segundo momento, mas provavelmente até já entrar no ar isso aí já vai estar tudo funcionando. Provavelmente vai ser junto, porque é agosto, né? Acho que dá tempo da OAB Nacional também. O RISC tem uma boa relação para conseguir os dados também da Nacional. Porque enquanto não funciona isso, né, dessa forma, né, para todas as unidades, como é que o servidor faria o cadastro desse representante de outro estado? Então, é uma coisa, acho que tem que ser pensada. Não sei se, ao pedir, ele não vai poder pedir credenciamento, mas se ele, ao apresentar uma procuração ou peticionar, porque tem muitos advogados que a gente, por mais que na nossa intimação inicial a gente coloque com acesso, o pedido de credenciamento tem que ser feito nos autos, muitos advogados atravessam petição e a gente não tem como credenciar. Aí a gente tem que responder, vergonhosamente responder, infelizmente, eu não posso atender seu pedido de acesso aos autos, porque o EDOC só me permite fazer isso se eu tiver seu CPF, e eu não tenho. Entendeu? Então, enquanto isso não é implementado, isso precisa ser solucionado, porque a gente também só vai saber
né, se a gente vai usar o módulo processo sancionador ou o normal... O acesso, por exemplo, eu até ia dar de sugestão aqui, conhecer, porque eu advogo muito no Tribunal de Contas, então conhecer o sistema do Tribunal de Contas que evoluiu muito. O acesso ao sistema do Tribunal de Contas eu faço pelo meu CPF. A procuração que eu junto tem meu OAB, entendeu? Mas o acesso é pelo meu certificado digital. Meu certificado digital é meu CPF, não é meu OAB. Então, o acesso ao sistema, obrigatoriamente, eu entendo que tenha que ser feito pelo CPF, mas mesmo ele sendo advogado. No EDOCS é pelo CPF, Então, só que quando ele tem acesso e vem lá qualquer pedido de credenciamento ou qualquer petição, o servidor não tem acesso ao CPF dele. Ah, entendi. Então, dá acesso a gente ao não tem, servidor a gente não tem acesso. Então, é uma a gente tem, porque o que a gente poderia fazer? Simplesmente, de ofício, ir lá e credenciá-lo, mas a gente não tem acesso ao CPF. Então, tem que ser repensado já nesse módulo quando o advogado for de outro estado, enquanto o futuro não chega, né, de ampliar para todas... Eu queria dar uma sugestão, aproveitar na fala da Thaís, para o grupo de trabalho, pegar nas secretarias, identificar um servidor que trabalha no dia a dia com, né, os processos sancionatórios e os problemas, como a Thaís ali, e trazer para dentro para poder ouvi-la e pontuar esses problemas para poder ajustar. Entendeu? Fica a sugestão aqui para o grupo de trabalho. Pegar no Detran, pega um servidor do Detran, que é quem está lá atrás do balcão, dando o retorno para o advogado dos processos sancionatórios. Pega na Seconte, pega na Fazenda, IEMA, né, vai nos órgãos, ou então pega primeiro o piloto. Qual vai ser o piloto? Né, se vocês definirem o piloto aí, vai ser na Seconte, os PAR, então vamos fazer lá, pegar o servidor de lá que está no dia a dia e fazer esse levantamento. Então, acho que fica a sugestão aqui para o grupo, para as próximas reuniões aí, fazer esse alinhamento. Tem mais coisa. Pode ficar à vontade, Thaís. A audiência é para isso. A questão do advogado instruir o processo. Instruir o processo seria entranhar documentos ao processo? Correto. Ele vai passar a ter esse direito de entranhar documentos ao processo. Vai se criar uma funcionalidade que se chama entranhamento especial, específico para os advogados cadastrados, e eles vão conseguir entranhar documentos no processo a qualquer momento para processos pais, desde que o advogado esteja cadastrado. Ou seja, ele vai ter uma permissão a mais do que a gente, né, servidor. A gente só instrui o processo quando o processo está numa caixa onde a gente tem acesso. O advogado, exclusivamente para o processo pais, ele, sendo parte interessada no processo, né, ele vai conseguir instruir. Então, primeiro, ele precisaria ter que fazer a gestão, né, dos interessados, incluindo como parte interessada, né, e escolher qual é a pessoa que ele vai defender, e depois, aí sim, ele vai conseguir visualizar a opção entranhamento especial, que vai permitir que ele instrua um processo com os servidores. Né? Entendi. Isso me traz duas questões, as que eu vou compartilhar só para reflexão. Tá? A possibilidade de gerar um tumulto processual. Né, tem empresas que respondem, uma mesma empresa responde 2, 3 par, de você pegar um documento e juntar num outro processo. Muitos advogados confundem um processo na Secretaria de Origem com par, confundem o processo da Corregedoria com par. Então, de sair juntando, entranhando ao processo documentos que não dizem respeito àquele processo. E a outra questão é a igualdade entre as partes. Existem processos que são de 3, 4 empresas respondendo ao mesmo processo, com prazos diferentes para a defesa. Se um advogado entranha a defesa dele no prazo, o prazo dele é de 5 dias, ele vai ter acesso à defesa do outro réu. É complicado, porque às vezes na defesa ele já está apontando o dedo para o outro. Então, e traz uma desigualdade entre as partes na elaboração da defesa. Para reflexão. Mas aí, teoricamente, o processo é público, né? Então, assim... Não, os nossos processos tramitam sob sigilo. Aí vai ter documento sigiloso. Mas se ele já está qualificado como representante, ele vai ter acesso automático aos processos sigilosos. Para a gente dar igualdade entre as partes, justamente porque em algumas defesas, umas empresas apontam para outra e falam não, né? Então a gente espera terminar o prazo da última empresa ré no par, né? No caso vai ser requerida aqui, da última empresa requerida,
para juntar todas as defesas ao mesmo tempo. Então, me traz uma certa preocupação essa questão da falta de igualdade entre as partes aí, de uma ter acesso à defesa da outra. Isso aí vai ter acesso de qualquer jeito, isso aí não tem como. Ele vai ter acesso, mas depois a defesa dele é apresentada, e não vendo os argumentos do outro, porque aquele que tem um prazo, aquele que tem um primeiro prazo, ele pode sair prejudicado na defesa dele, porque ele vai estar apontando. Mas eu acho que o problema processual da lei aí da Seconte, porque o prazo ele tem que começar a contar a partir do último citado juntado. Isso pelo CPC, mas o nosso decreto não trouxe essa regra de exceção. Aí faz subsidiário. Mas quando a vontade do legislador no nosso decreto não foi trazer essa regra de exceção. Mas eu acho que porque o prazo do PAR já é de 30 dias. Já é muito superior do CPC, que é de 15 para todos os atos. Porque realmente, assim... Inclusive, já foi feita uma consulta... Defesa, prazos, é até ruim para vocês, já foi feita uma consulta à PGE nesse sentido, se deriva, quais normas seriam de aplicação subsidiária em relação ao advogado, que tem, defende direitos das empresas, se o prazo... Enfim, contava em dobro, a questão dos dias úteis, que no CPC são dias úteis. Então, essas regras de exceção... fazer uma lei aqui na Assembleia essas regras de exceção não foram trazidas... o prazo nos processos administrativos estaduais, porque não tem lógica. Já é de 30 dias. É ruim até para o servidor. Você imagina o controle disso. Você tem 10 partes no processo, cada uma tem um prazo diferente para defesa. Exatamente. Então, acho até ruim para vocês. Não é bonito, não. Porque não é você bonito tem que ter um estagiário lá só para controlar prazo. E corre o risco... Se tivesse estagiário, seria ótimo. O problema é quem faz isso sou eu. Então, se tivesse estagiário, também estava ótimo. Mas, então, utilizando a consulta que fizemos à PGE, não aplicamos essas regras de exceções do CP, porque senão nós vamos ter que aplicar todas as regras do CPC ao PAR. Aí você começa a ter agravo de instrumento dentro do PAR, você começa a ter um monte de recurso. Por quê? Porque aplica-se supletivamente e subsidiariamente. Não funciona assim, pelo menos dentro do entendimento da PGE. Então, vejo para reflexão esse tipo de problema. Eu acho que acabei. Vou olhar minhas anotações aqui para ver se acabei. Obrigado aí pelas ponderações importantes. Eu acho que é isso. Está vendo? O debate é exatamente para isso, para o que o Davi falou. Às vezes a gente olhou o cronograma ali e falou, é longo, mas é tanto detalhe e cada local é diferente que tem que amadurecer mesmo o debate para poder ajustar o que é necessário para resolver a questão. Mais alguém gostaria de se manifestar? Só aí tá, dentro do representante, ele vai receber as intimações, as notificações de movimentação processual no e-mail, vai ter a mesma função do interessado no processo. Tá. A migração, os processos hoje que estão, que até a Suzane que veio com essa questão. Marconi, só uma observação, as empresas, não tem o e-mail cadastrado, tá? Sim. Então, assim, o advogado da empresa vai receber, mas a empresa em si não iria receber. Tá? Se ela... Porque tem empresa que não contrata advogada, porque o contencioso administrativo não precisa. Aí ela vai... O e-mail cadastrado na plataforma Acesso Cidadão, ela vai continuar recebendo. Queria saber se o representante vai ter a mesma função, a funcionalidade de receber as notificações de movimentação processual. Migração, tá? Uma vez que tiver implementado, os processos que tramitam no EDOCS normal, eles vão ter que migrar para o módulo, vai ter essa migração obrigatória, eles vão poder... Como é que vai funcionar isso? A gente não definiu ainda a estratégia de quando vai começar, como isso vai ser. Entendo que o ideal é que a gente faça uma linha de corte. Sim. Então, os novos processos entrariam no processo administrativo sancionatório. E isso viria junto com o decreto que estaria previsto em julho. Então, no decreto, a gente teria que incluir essa informação dizendo, no meu entendimento, o ideal é que seja para os novos processos administrativos sancionatórios e não para os antigos. Então, a partir da data X em diante, começaria. Tá, obrigada. Anderson Pedra. Boa tarde a todos e a todas. Parabéns, deputado, por essa importante iniciativa. Endossando o que o Daniel apontou, a doutora Thaís, o colega, esqueci o nome, colega, Everton, desculpa, assim como o pedido dele deve ter de outros colegas. Não sou da área de TI, mas eu fico imaginando, nessa toada da tentativa de nós avançarmos mais rápido e também para as outras áreas, para não ficar tão somente no processo administrativo sancionador e também outros requerimentos, além do doutor Everton, não seria possível, Davi, o sistema ele contemplar
vamos dizer, um processo, um ícone lá sigiloso, e aí, eventualmente, já criaria esse ícone para todos os processos. E aí, à medida que for apresentando as necessidades, talvez a necessidade agora nos procedimentos sancionadores, a partir do pedido do advogado, você tiraria esse sigilo do processo, na sua inteireza, ou restando alguns documentos por conta de LGPD ou informação pessoal, conforme está na lei. E aí eu acho que a gente poderia ir, para ter que evitar essa migração, talvez, vamos dizer, sei lá, virar o sistema, jogar ele como todo sigiloso e depois ir desmarcando o que não é sigiloso. Sei lá, no caso do TOEF, colocou de credenciamento, de clínico, alguma coisa, e aí, em caso de dúvida, ouviria a Procuradoria do Estado, a PGE, olha, esse processo é sigiloso, esse processo fiscal aqui, administrativo, não é sancionador, mas tem contencioso, isso invade o sigilo fiscal, e aí a Procuradoria iria se manifestando, outras secretarias, a CESA, se envolve uma questão de saúde, da intimidade do paciente, e aí, a partir de cada caso concreto, o Estado vai retirando esse sigilo e permitindo o acesso. Porque senão, eu imagino, não sou de TI, cada hora vai ter que criar um módulo específico para permitir esse acesso, e aí vai ter esse corte, então sempre a gente vai ficar com um passivo, né, sempre dificultando a atuação do advogado. Não sei se seria possível isso tecnologicamente, o que é menos pior. Mas para endossar a importância que não podemos ficar, como disse o Daniel e a doutora Thaís, doutor Daniel e a doutora Thaís, tão somente um processo sancionador que a gente tem um leque muito maior, né, do que gira em torno da DOCS. Por exemplo, Tribunal de Contas, como é que funciona? Se qualquer cidadão entrar agora aí no aplicativo ou no site, você vai clicar lá o número do processo. Tem algumas peças que são públicas para qualquer cidadão. Então, a instrução técnica inicial, a instrução técnica conclusiva, o parecer do Ministério Público, está ali disponível. Mas o advogado que está cadastrado e com autorização, né, no processo, ele tem acesso ao processo na íntegra. Independente se tem 10 partes, tem 10 empresas, tem 5 empresas, o processo está lá na íntegra. Se você está com procuração nos autos, você tem condição de olhar o processo como um todo. Né? Então, funciona assim, está todas as peças lá, você entra a cadastrar, você anexa documento, então é o que você está pretendendo fazer. Então, acho que é um modelo interessante, porque dá até para seguir de exemplo. Inclusive, no sistema deles lá, hoje você faz sustentação oral, grava e anexa no sistema a sustentação oral. Né? Então, eu vi aqui o Everson na nossa reunião, que é um sonho de vocês, é fazer sustentação oral nos processos do CETRAN. Né? Poder ir lá fazer uma sustentação oral física ou, quem sabe, até virtual, que não tem. Então, pode ser até um avanço do sistema. Porque o advogado, às vezes, fica restrito de fazer a defesa do cliente, porque a sustentação oral ajuda muito na defesa. Né? Mais alguém? Obrigado, doutor Anderson. Quer complementar alguma coisa? Vitor. Boa tarde a todos. Parabenizar o deputado Mazinho pela iniciativa. Eu acho que essa audiência aqui hoje ajuda tanto a atuação dos advogados, quanto a nossa também, como servidor. Né? Eu também sou advogado, regularmente inscrito na OAB, então não estou atuando como advogado, mas sei da dificuldade de todo mundo aqui. E eu queria um pontinho só, complementando o que a Thaís falou, com relação às intimações, citações. O que está acontecendo muito lá na corregedoria, mesmo o advogado credenciado no processo para ter todo acesso ali, às vezes, numa intimação, a gente não tem a certeza de que ele teve acesso àquela intimação. Então, o que acontece é que, às vezes, ele perde um prazo e aí pede o retorno do prazo porque eu não tive acesso, não vi essa peça. Então, às vezes, possibilitar que a gente, quanto servidor, tenha certeza de que ele visualizou aquela peça. Algum chequezinho, igual no WhatsApp, por exemplo, de que a gente tenha certeza, porque a partir dali o prazo vai começar a contar. Ele não vai poder justificar falando que perdeu aquele prazo, que é retorno do prazo. Isso acaba dificultando e protelando bastante o processo. Então, é uma questão que está acontecendo recorrentemente lá na corregedoria. Então, como sugestão, essa funcionalidade também. Ótimo, Vitor. Doutor Spolatti. Primeiramente, aí, parabenizar... Está funcionando, né? Parabenizar o nosso deputado Mazinho. Muito honrado aqui por estar ocupando a cadeira do RISC, né? Nosso presidente RISC.
e também fazer uma menção aos diversos amigos e amigas, né? Vinícius está aqui, nosso defensor geral, Vinícius, Daniel, Mione lá, Álvaro, Rafael, nosso super procurador Anderson, Pupim está aí. Fico muito feliz, não falo em nome da Procuradoria, sou presidente da associação, mas me coloco também na condição do colega por ser advogado, procurador, e eu sei que o nosso procurador-geral Yuri, ele é muito sensível, até conversei com ele que viria aqui, em relação a tentar ajudar. Acho que nós estamos no meio do momento aí que é histórico e revolucionário. Então, assim, para quem imaginar, né? Eu, em 97, ficava na máquina de escrever, sendo estagiário lá na Defensoria. Ter que procurar documento era uma loucura, né? Você pedia, e é o ponto que nós estamos aqui hoje. Então, acho extremamente louvável, e é um mérito muito grande seu, Mazinho, de estar conseguindo congregar a Seconte, Seger, Prodeste. A gente vê aí como que os servidores eles estão imbuídos, e o próprio governo do Estado, em relação a essa situação. E tem que trazer o Estado para dentro mesmo. Essa questão que foi falada de uma legislação tratando do processo legislativo, em processo administrativo, tem uma relevância muito grande, e eu acho assim que, participando da Defensoria, OAB, Procuradoria, a gente teve isso na Comissão de Direito Tributário, né, a preocupação, e aí você conseguir desviar da questão do vício de iniciativa e trazer também tranquilidade para os servidores, para a gente não ficar numa situação, às vezes, esquizofrênica, de ter que estar lidando com diversos sistemas, né? O advogado, o servidor hoje, ele, além de tudo, tem que ser técnico de informática. Então, a gente realmente fica nessa crise, vê a importância, estamos evoluindo, acho que é um compromisso muito grande, e eu acho que a forma, né, tendo essa sensibilidade sua, tendo aqui a participação, essa abertura democrática, essa preocupação também de ouvir quem está lidando com o problema, né? Macabá falou, Thaís, né? Thaís também colocou aqui, eu acho que o caminho é esse, está de parabéns da minha parte, e o que precisar, conte aí comigo, e vou passar aí a importância lá para a PGE, para quem pode estar ajudando também. Obrigado, Cipollati. O próximo passo é esse mesmo, é fazer uma discussão aí de uma legislação de processo administrativo no Estado, para dar uma organizada, né, geral. A gente está até com um projeto de lei tramitando aqui, espero que a PGE, quando aprovar, não mande vetando, da prescrição intercorrente, né, de 5 anos. É uma legislação estadual, porque tem processo. Eu fui membro do Conselho de Meio Ambiente Municipal, da Secretaria Municipal, quando eu fui vereador. Quando eu comecei as sessões, tinha 3.000 processos de passivo na Secretaria de Meio Ambiente de Vitória. 80% de multa de disque-silêncio, né? Aí você pegava os processos, quando você começava, até 8 anos o processo tramitando, parado lá, 5 anos parado o processo, uma multa de R$400 para um condomínio. Já o síndico já não é mais o mesmo, já mudou 10 vezes o síndico, os moradores já mudaram, e está lá uma multa de R$400 que quem vai pagar vai ser morador que nem era da época do acontecido do fato. Então, realmente, a gente precisa dar uma organizada nisso, né, porque Detran mesmo agora, a gente aprovou na Assembleia semana retrasada o aumento dos conselhos lá, porque no projeto de lei do governo tinha 5.000 processos, né, em passivo no Detran de multa, das comissões de julgamento. A gente ampliou para mais 3, porque realmente a demanda é muito grande, não tem comissão suficiente para julgar, e foi ampliado agora, semana retrasada foi aprovado aqui na Assembleia. Então, realmente, a gente precisa dar uma organizada, porque o cidadão não pode ficar à mercê do Estado 10 anos para aplicar uma multa de R$400, talvez que não é nem culpado, né? Então, essa questão de prescrição não existe, é uma discussão que a PGE já fez, não tem lei estadual, então não se aplica. O Tribunal de Contas agora seguiu o tema 899 do STF e pegou os processos passivos, todos eles lá, e deram pela prescrição. O processo estava 10 anos parado no tribunal, 8 anos, prescrito, arquivo e pronto. Então, eles usaram, né, a discussão do STF e aplicaram a prescrição, né, nos processos de ressarcimento e multa, que estavam lá parados há muitos anos. Então, acho que o Estado tem que começar a olhar para isso também, porque a gente até alivia um pouquinho os servidores, né? Então, como todo mundo aqui é jovem, eu acho que ninguém deixou parado muitos anos, então a responsabilidade fica para quem deu causa lá atrás. Mais alguém gostaria? Álvaro. Primeiro,
Boa tarde a todas e a todos. Parabenizar aí o deputado Mazinho e todos os representantes aí das diversas pastas do Executivo, né, com esse projeto de fato fundamental para o exercício da advocacia no âmbito da administração pública. E quando você falou, deputado, no que diz respeito a uma parametrização, uma uniformização do processo administrativo, e até publicamente agora, mais uma vez, agradecê-lo aí pelo apoio e pela relatoria do projeto de lei que se converteu em lei no que diz respeito à fixação dos prazos em dias úteis no âmbito do processo administrativo tributário em nosso Estado. Foi uma batalha vencida aí pela advocacia através, né, do seu empenho, do seu trabalho. E esse mês isso se inicia no âmbito da Cefaz, eles estão lá em questão de ajuste de sistema e etc., mas a lei já está em vigor. E nós, da Comissão de Tributário, está aqui o Rafael, o Cipolatti, logo quando do advento do CPC de 15, nós fizemos uma minuta de projeto de lei, um texto, né, com esse intuito, né, claro, de socializá-lo com a Casa Legislativa, levamos à época a PGE, que, se Vossa Excelência permitir, acho que podemos atualizá-lo, franqueá-lo e inseri-lo dentro desse escopo de uma ideia de tratar o processo administrativo como uma lei que o discipline no âmbito do nosso todo Estado. Claro, o projeto que nós fizemos naquele momento é no que diz respeito ao processo administrativo tributário, mas como o escopo e a premissa que estabelecemos foi a adequação à luz das normas do CPC, que, enfim, disciplina, né, o trato processual como um todo, acho que é um material que pode servir, sem dúvida, para análise de Vossas Excelências, né, mas eu acho que pode servir como um ponto de partida e nos colocamos aqui, em nome da Comissão de Tributário, à disposição para qualquer incremento e sofisticação. Repito, esse texto, esse material nós produzimos e evoluímos já de acordo com as recentes alterações. Então, não estou falando de um documento que nós temos lá guardado desde 15, né? Ele já teve algumas versões e eu acho que se a gente puder socializar isso com Vossa Excelência, seria de grande importância. Pode encaminhar para frente, que a gente vai dar encaminhamento. Eu vou até pedir autorização do presidente Marcelo para o nosso procurador-geral, que é especialista de administrativo, para ele poder ajudar nisso aí, contribuir com esse documento para a gente apresentar uma proposta. Iniciativa, provavelmente, do governo, né? A gente preparar aqui e levar para o governo para análise. Eu acho que é interessante. Deputado, eu vou precisar me ausentar e, se possível, Vossa Excelência já autorizou, viu, o nosso maior procurador aqui do Estado do Espírito Santo, procurador-geral da Assembleia, ele ocupar aqui a cadeira. Eu peço desculpa, doutora Maria Gabriela, que eu não tinha visto ela, está quietinha ali, ó, nossa defensora pública, que está sempre aqui na Assembleia. Mais alguém gostaria de fazer uma manifestação ou podemos dar encaminhamento para encerrar? Não tendo, então, queria agradecer a todos, eu acho que foi bem produtivo aqui o debate. Né, o trabalho o grupo de trabalho está atuando bastante, já tem um cronograma. Eu acho que agora é fazer esse dever de casa, é trazer, né, a Thaís já se colocou à disposição ali, ó, trazer a Thaís para dentro do grupo de trabalho para poder mostrar o dia a dia ali de um departamento do Estado que lida, né, com a atividade e com o trato com o advogado e a dificuldade do EDOCS, verificar de repente outras secretarias, outro ponto focal para poder trazer, para ouvir, relatar e fazer as alterações, e eu vou disponibilizar o vídeo depois no YouTube, encaminhar para todo mundo, para que possa passar para mais pessoas, para a gente estar, né, divulgando esse trabalho que está sendo feito, que eu acho que vai ser importantíssimo para facilitar o trabalho, o dia a dia do advogado e também do cidadão do Estado do Espírito Santo, né, que precisa fazer uma defesa no processo, seja por sua empresa, seja por sua pessoa física. Então é isso. Então, agradecer a presença de todos aqui pela oportunidade do debate. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço a presença de todos, tenham uma boa tarde, que Deus abençoe e um bom resto de semana aí, que já estamos chegando perto do final de semana, que para uns vai descansar e para outros não. Um abraço, que Deus abençoe.